Seja muito bem-vindo, meu amigo gestor, meu amigo empreendedor, mais uma vez ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre indicadores de desempenho logístico. Segundo a Ângulo 2005, destaca que o monitoramento interno das atividades logísticas é essencial para o ambiente interno da organização e de seus processos, destacando assim 5 grandes áreas relacionadas aos indicadores de desempenho logístico que podem propiciar informações úteis para a tomada de decisão empresarial. Tais categorias são. Então eu vou falar aqui para vocês de algumas categorias que são relacionadas a indicadores logísticos, mas dessas 5 categorias eu vou trabalhar nesse vídeo apenas uma categoria. Vamos lá. Indicadores de performance logístico, que a gente chama de KPIs ou KPIs, né? Primeiro grande área de indicadores, que são os indicadores de desempenho no atendimento do pedido ao cliente. A segunda grande área de indicadores de performance são os indicadores de desempenho na gestão de estoque. A terceira área são indicadores de desempenho na armazenagem. Quarta área, indicadores de desempenho no transporte. Quinta área, indicadores de desempenho no fornecedor. Eu quero destacar aqui para você que eu vou trabalhar aqui, do ponto de vista teórico e prático, apenas os indicadores de desempenho no atendimento do pedido ao cliente. Então eu escolhi 4 indicadores que estão relacionados a esse grande indicador, que é o indicador de desempenho no atendimento do pedido ao cliente. Dentre eles nós temos, são os indicadores de desempenho no atendimento do pedido ao cliente. Dentre eles nós temos o pedido perfeito, pedidos completos e no prazo, entregas no prazo e taxa de atendimento do pedido. Eu vou trabalhar cada um desses 4, tanto do ponto de vista teórico, o conceito de cada um desses indicadores. Vou mostrar para você qual é a prática do mercado em relação a esse indicador e vou mostrar um exemplo prático de como deve ser calculado esse indicador. O primeiro aqui que nós vamos trabalhar, que é o indicador de pedido perfeito. O que é esse indicador? Ele calcula a taxa de pedido sem erros em cada estágio do pedido do cliente. Deve considerar cada etapa na vida de um pedido. As melhores práticas no mercado trabalham em torno de 70% a taxa do pedido perfeito. Como é feito o cálculo? O cálculo é feito da seguinte forma: a porcentagem da acuracidade no registro do pedido vezes a porcentagem da acuracidade na separação vezes a porcentagem de entregas no prazo vezes a porcentagem de entregas sem danos vezes a porcentagem de pedidos faturados corretamente. Bom, nós temos aqui 6 variáveis para calcular o pedido perfeito. Primeira variável, você precisa encontrar a acuracidade no registro do pedido. O que é isso, né? A acuracidade no registro do pedido é a métrica, é o indicador de todos os pedidos que a sua empresa recebeu e foram registrados. Depois, nós temos a acuracidade na separação, ou seja, você recebeu pedidos, registrou esses pedidos e, em seguida, separou esses pedidos para a expedição, né? A outra variável são entregas no prazo. O que é isso? São os produtos que você entregou dentro do prazo estabelecido com o cliente. Por exemplo, se o prazo de entrega é 5 dias, você tem que entregar 5 dias. Vezes a entrega sem danos, ou seja, o que é isso? São entregas de produtos sem defeito, sem avarias, né? Vezes pedidos faturados corretamente. Então nós vamos pegar todas essas porcentagens e vamos calcular para encontrar a taxa de pedido perfeito. Lembrando que as melhores práticas do mercado em relação ao pedido perfeito gira em torno de 70%. Como é feito o cálculo? Então nós temos aqui uma planilha no Excel que mostra como calcular um indicador de pedido perfeito. Então, eu tenho ali a taxa do pedido perfeito, né? Tenho lá a variável acuracidade no registro do pedido. Então veja, você recebeu 100 pedidos. Desses 100 pedidos, quantos registros você fez desses pedidos? Certo? Então você vai calcular o total de pedidos feitos, né? E os pedidos registrados. Então você
pega a quantidade de pedidos registrados e divide pela quantidade de pedidos feitos e multiplica por 100, você tem ali uma porcentagem. Depois você tem uma outra variável que é a acuracidade na separação. Quantos pedidos foram separados? Depois você tem uma terceira variável que é entregas no prazo. Quantos pedidos você entregou no prazo? Depois tem uma outra variável que é entrega sem danos. Quantos pedidos você entregou e que não houve nenhum tipo de dano? E os pedidos faturados corretamente. Então nós vamos somar, nós vamos multiplicar todas essas porcentagens e vamos encontrar ali a taxa do pedido perfeito, que no caso do exemplo que eu estou dando aqui, deu em torno de 71%. Ou seja, nós superamos as melhores práticas de mercado. O próximo indicador é pedidos completos e no prazo. Corresponde às entregas realizadas dentro do prazo e atende às quantidades e especificações do pedido. Ou seja, pedidos completos e no prazo, ele vai atender às especificações do pedido, ele vai atender às quantidades do pedido e vai atender também às entregas realizadas dentro do prazo. As melhores práticas de mercado para esse tipo de indicador é 95%. Nós temos um dado interessante aqui, para alguns clientes considerados como cliente tipo A, o índice varia de 90% a 95%. No geral, nós temos ali uma prática de 75% do mercado. Então veja bem, o que são clientes A? São aqueles clientes que trazem um grande retorno para a organização, são aqueles clientes que sempre pagam no dia, sempre pagam no prazo certo, faz grandes volumes de compra. São clientes importantes no teu processo. Então, para esse tipo de cliente, a tua taxa ela tem que girar em torno de 90% a 95%. São pedidos completos e no prazo. Para outros tipos de cliente, você pode girar em torno de 75%. Como é feito o cálculo? Entregas perfeitas dividida pelo total de entregas realizadas multiplicado por 100. Aqui eu tenho um exemplo prático, Indicador pedidos completos e no prazo. Então nós temos ali as entregas perfeitas. Então nós temos um total de entregas realizadas de 1.000 entregas. Total de entregas realizadas 1.000. Dessas 1.000, 100 foram com avarias. Então nós temos ali total de entregas menos as entregas avariadas. Nós temos ali um total de 900 entregas perfeitas. Então o nosso cálculo é entregas perfeitas divididas pelo total de entregas realizadas vezes 100. Então nós temos ali uma métrica, um indicador de 90%. Então, conforme eu havia falado no slide anterior, o cliente A gira em torno de 90% a 95% e o geral gira em torno de 75%. O próximo indicador que eu quero trabalhar com você é o indicador de entregas no prazo. O que é esse indicador? Ele mede a porcentagem de entregas realizadas no prazo acordado com o cliente. Quais são as melhores práticas do mercado? Em torno de 98%, 95% a 98%. Como é feito o cálculo? Entregas no prazo dividido pelo total de entregas realizadas vezes 100. Então, nós temos aqui um exemplo prático desse indicador de entregas realizadas no prazo negociado. Então, ele tem um total de entregas de 100, fiz 100 entregas, e as entregas que foram realizadas no prazo dessas 100 só foram 90. Então, 90 dividido por 100 vezes 100, nós temos ali 90%. Então, as melhores práticas de mercado para esse indicador está 95%. Então, veja que nós estamos abaixo da média do mercado. O outro indicador que eu quero trabalhar aqui também é a taxa de atendimento do pedido. O que é esse indicador? Mede a porcentagem de pedidos atendidos na quantidade e especificações solicitadas pelo cliente. Então, esse indicador ele vai medir a porcentagem de pedidos atendidos na quantidade certa e nas especificações solicitadas pelo cliente. Por exemplo, o cliente pediu para você 100 notebooks, Samsung, 14 polegadas, 100 GB de HD, 8 GB de memória RAM. Então, se você entregar lá o notebook Philips, por exemplo, já não é na especificação solicitada pelo cliente. Se você entregar os 100 notebooks Samsung com 100 GB de HD de memória e entregar 4 GB de RAM, já não é na especificação solicitada pelo cliente. Então esse indicador ele vai medir a taxa de atendimento do pedido.
Quais são as melhores práticas de mercado? 99,5. Como é feito o cálculo? Pedidos integralmente atendidos dividido pelo total de pedidos expedidos vezes 100. Temos aqui um exemplo prático. Taxa de atendimento ao pedido. Então, nós temos ali total de pedidos expedidos, 1.000 pedidos. Pedidos integralmente atendidos, 600. Então, nós temos ali uma taxa, 600 dividido por 1.000 vezes 100, temos ali 60%. Estamos bem abaixo da média do mercado, que tem uma taxa de 99,95% de taxa de atendimento ao pedido. Bom, meu amigo gestor, meu amigo empreendedor, amigo ouvinte que prestigiou o meu canal, falei aqui de alguns indicadores de performance logístico. Lá no início do vídeo, falei para você de 5 grandes áreas de indicadores. Temos os indicadores de desempenho no atendimento do pedido ao cliente, indicadores de desempenho na gestão de estoques, indicadores de desempenho na armazenagem, indicadores de desempenho no transporte, indicadores de desempenho no fornecedor. Dentre todos esses indicadores, dentre esses 5 indicadores, eu falei apenas do indicador no desempenho no atendimento do pedido ao cliente. Nesse indicador, nós temos 4 métricas: pedido perfeito, pedidos completos e no prazo, entregas no prazo, taxa de atendimento ao pedido. Nos próximos vídeos, eu vou estar falando de outros indicadores de desempenho na gestão de estoque. Posteriormente, indicador de desempenho na armazenagem, desempenho no transporte, desempenho no fornecedor. Muito obrigado, curta o nosso canal, compartilhe, ajude a crescer esse canal, pois vou toda semana colocar conteúdo de interesse, conteúdos da área de gestão para melhorar o seu negócio. Muito obrigado.